todos aqui presentes. Uma boa tarde. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para agradecermos mais uma vez a esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa, onde daqui saímos com conhecimento, esperançosos, levando para os nossos lares mais conforto, mais entendimento, saindo daqui com mais paciência, com mais amor, encarando a todos aqui nos rodeios com muito mais amor, porque é isto que nós aprendemos nesta casa. Senhor, que a espiritualidade desta casa ilumine o Eduardo, que dentro de alguns instantes irá fazer o uso da palavra e nos transmitir bastante ensinamentos, que vamos aproveitar não só para esta existência, como para toda a nossa eternidade. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu montei aqui uma palestrinha para a gente, né? Que nos convida a mergulhar em um tema profundamente atual e essencial, que é a saúde mental e o equilíbrio emocional. Embora pareça uma pauta moderna, a verdade é que a doutrina espírita, há mais de 160 anos, já traz luz sobre a constituição psicológica do ser humano. E antes disso, filosofias milenares como o budismo e o estoicismo já nos ensinavam que a mente é o campo onde travamos nossas batalhas. Vivemos num mundo de excessos de informação, excesso de estímulos, de pressões e, infelizmente, de dor psíquica também. Ansiedade, depressão, medo tornaram-se presentes, constantes nas nossas vidas e na vida de milhões de pessoas. Mas o que diz o Espiritismo sobre isso? Qual é a perspectiva do espírito imortal, né? Para nós, espíritas, saúde não significa simplesmente a ausência de enfermidade física. Saúde, sobretudo, é a harmonia da alma. O corpo é apenas um instrumento. A mente é a orquestra. Quando a consciência vibra em paz, toda a existência se organiza. Se o espírito, que é a causa primordial, né, se desequilibra, cedo ou tarde, o corpo e as relações servirão como espelhos desse conflito interior. Kardec, no Evangelho, recorda que o mandamento, né, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, que essa perfeição, porém, não é a ausência de erros, que ele quer dizer aqui, mas um compromisso diário com o próprio aperfeiçoamento moral. Nessa jornada está a base da verdadeira saúde mental. Então, nós vamos falar um pouquinho da mente como a usina criadora. A vida começa na mente. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, revela que a vida mental preside a todos os fenômenos da existência. Pensamento não é apenas ideia, é força, vibração e criação. O que pensamos, sentimos, e o que sentimos, irradiamos, e o que irradiamos, atraímos. Quando alimentamos a mente com medo, que é a projeção do futuro, a culpa, que é a prisão no passado, ou a irritação, que é voltada ao presente, estamos intoxicando o próprio espírito. A maioria dos desequilíbrios emocionais não são agressões externas, mas intoxicações internas, frutos de hábitos mentais cristalizados.
E é aqui que entra a reforma íntima, né? Mais uma vez vamos falar disso. Muitas vezes confundida com penitência, mas que na verdade é um ato de amor próprio, né? Assim como nós vamos no médico resolver um problema físico, também temos que resolver o emocional, né? É possível dizer o eu posso mudar, e temos que mudar, né? É trocar orgulho por humildade, raiva por tolerância, egoísmo por solidariedade. Não é um processo de dor, mas de libertação. O Rossando Kingsley, você deve conhecer, é um psicólogo bem conhecido, ele diz que a felicidade não é a ausência de problema, mas habilidade para lidar com eles. Olha a diferença, né? O budismo milenar concorda. Buda ensinava que sofrimento nasce da reação mental, não do fato em si. A irritação, por exemplo, quando alguém nos fecha no trânsito, né? É a nossa interpretação e não o ato que acende o incêndio emocional, né? Tem o Dr. Sérgio Felipe, que ele fala uma coisa bem interessante. Eu vou ler o outro pedacinho aqui, daí eu entro nele. Os estoicos, como Epiteto, já advertiam: não são as coisas que nos perturbam, mas o modo como a vemos. A convergência entre as tradições mostra que o controle sobre a vida começa no controle da mente, não através de repreensão, mas de lucidez. O Dr. Sérgio Felipe, eu estava vendo um podcast dele, a semana passada, que ele estava falando um pouquinho sobre essa questão da existência, né? E ele estava falando que, eu vou falar de um jeito bem resumido aqui para vocês, tá? Ele estava explicando mais ou menos assim para a gente, né? Que o que você está vendo, olha onde começa a mecânica da coisa, né? A luz refletida está batendo no objeto. Essa luz que bate no objeto reflete nos nossos olhos. Nossos olhos emitem um sinal de impulso elétrico para o cérebro que vai interpretar o que é aquele objeto, né? É lá que é formado o cruzamento de dados e fala, ó, aquilo é uma cadeira, aquilo é uma lâmpada, aquilo é um ventilador. Olha só onde que ele quis chegar com tudo isso. Dá para aprofundar muito mais isso, não é o ponto agora, mas olha só que interessante. Tudo é interpretação, entende? Então, o que ele está querendo dizer nesse caso é exatamente isso. Então, dependendo da vida que você tem, né, nessa existência, ou até de bagagens passadas que pode estar te acompanhando, você tem experiências na sua vida. Então, você vai olhar para uma coisa que vai ser totalmente diferente do que o outro vai estar olhando. Né? São pontos de vista diferentes. Então, ele chama muita atenção para isso. Aí eu fiz uma brincadeira aqui agora, só para comprovar isso. Desculpa, eu esqueci seu nome. Michele. Michele, o que você está enxergando nessa imagem aqui? Não, o que você está vendo nesta imagem que está agora aqui para você? Uma senhorinha, né? Vocês também? Todo mundo vendo minha senhorinha? Não quebra meu barato, Michele. Todo mundo vendo a senhorinha, né? Para mim, não. Para mim, não, porque a hora que eu viro o papel, eu vejo uma princesa. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, você vê, tudo é um modo de ver as coisas. Tudo é uma interpretação. Então, assim, se a nossa mente nos engana com uma coisa tão simples como essa, uma imagem que você está olhando, se você olha assim de primeira, você fala, puxa, é uma senhorinha que está na foto ali. A hora que você vira, muda completamente. É uma princesa, no caso aqui, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A mensagem, no fundo, é essa. Tem que tomar cuidado com as interpretações, né? Para poder trazer para o nível consciente as informações, o máximo que puder, para não ter esses erros, para não cometer esses erros, né? Então, dando sequência, eu vou falar um pouquinho do Evangelho como uma terapia para a alma, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo é um verdadeiro tratado da saúde emocional. Nele encontramos duas ferramentas fundamentais para a construção da paz interior, o perdão e a caridade moral.
Então, falando um pouquinho do perdão como limpeza da alma. No capítulo 10, aprendemos que perdoar é libertar. O rancor é como carregar um carvão em brasa esperando atingir o outro, mas quem acaba se queimando somos nós mesmos. Divaldo Franco explica que o ódio é um vínculo magnético que prende o espírito ao passado. O perdão não exige convivência com quem nos feriu, mas exige libertação interior. Quando Jesus nos diz, perdoai para que Deus vos perdoe, não é condicionamento divino, é uma lei vibratória. Corações cheios de mágoa não têm espaço para a luz. Então aí a gente entra na caridade, a terapia ocupacional da alma. A segunda ferramenta é a caridade, especialmente em sua forma moral. Muitas vezes pensamos na caridade material, mas Jesus nos convida também à caridade de compreensão, de indulgência, de silêncio diante a ofensa. Quem se dedica a fazer o bem desloca o foco do próprio sofrimento. O serviço ao próximo é como um bálsamo que reorganiza nossas energias. O bem que fazemos é o bem que realizamos a nós mesmos. Na prática, a gente consegue ver isso muito bem, né? Então, ele fala aqui que a caridade, nesse caso, primeiro o perdão, né, para você ter o desprendimento. E o perdão é muito amplo. Um dia eu vou fazer uma palestra só sobre perdão, porque ele é muito amplo, né? Não é só a ofensa direta, é o perdoar a nós mesmos, enfim, vai longe isso. Mas a caridade, nesse caso, ele fala como o despertar da sua atenção ao próximo. Então, assim, não é só atender o físico, né? Então, é muito comum, quando você fala de caridade, pensar numa cesta básica, em ajuda financeira, em qualquer tipo de ação desse tipo. Legal, é importante, é muito importante, mas é muito mais simples também. Você sentar do lado de uma pessoa e perguntar como você está hoje é um tipo de caridade, né? Você dar atenção para uma pessoa necessitada é um tipo de caridade. Então, essa caridade é muito mais ampla. E o que acontece como ferramenta nesse momento, né? Imagine-se, então, que você está num processo de pensamentos repetitivos, um processo de angústia, né, por um determinado problema, enfim, seja ele qual for, e você precisa se desprender disso para atingir esse bem-estar emocional novamente, né? Olha que bacana como é o processo. Quando você se abre ao próximo, isso é comprovado, dia a dia, você pode testar a qualquer momento. Quando você se abre ao próximo, você sai do processo do interno, você sai da repetição interna, porque você muda o foco. Quando você muda o foco, você sente o alívio imediato. Então, olha que bacana, você além de estar ajudando o próximo com alguma maneira, né, você está se libertando dessas amarras que nós estamos falando aqui. Então, é um processo muito bacana, né? O divino, de fato, é perfeito, não tem por onde, né? Então, ele nos deu as ferramentas, ele falou, vocês vão pensar tudo errado, mas a ferramenta vai ser essa, vai lá cuidar do outro, que você vai sair desse foco aí e vai conseguir, né, trazer esse bem-estar que você precisa. Então, vamos falar aqui agora de uma visão espírita para os desafios modernos, tá? Os desafios emocionais do presente, que são a ansiedade, o medo, a insegurança, florescem quando acreditamos que a vida é curta, injusta ou sem propósito. O Espiritismo amplia a nossa visão ao revelar a imortalidade e a reencarnação. A reencarnação nos ensina que ninguém resolve tudo numa só existência. A vida é uma jornada longa, a cada experiência é um capítulo, cada certeza essa certeza reduz a nossa urgência. E a urgência destrutiva, né, de querer resolver tudo imediatamente. Se falharmos hoje, está tudo bem, teremos uma oportunidade amanhã, de novo. A lei da causa e efeito nos mostra que nada é castigo, tudo é aprendizado. Quando compreendemos que as dores têm função, burilar, ensinar, redirecionar,
nasce em nós uma serenidade profunda. Haroldo Dutra sempre lembra que o estudo da lei moral nos conecta ao funcionamento da vida. Quanto mais entendemos a justiça divina, menos nos revoltamos, mais nos pacificamos. O grande desafio, então, é a vigilância dos sentimentos. Divaldo Franco alerta que a obsessão não é apenas influência do espírito desencarnado, mas a própria fixação mental dos padrões negativos. Pensamentos destrutivos são convites vibratórios para companhias e afins. Por isso, saúde mental é também higiene espiritual. Assim como cuidamos do corpo, como banho, sono e alimentação, precisamos cuidar da alma com oração, leitura edificante, meditação, estudo e convivência fraterna. No budismo, esse cuidado chama-se shamatha. Eu acho que é assim que fala, tá? Me perdoe se eu estiver errado. Que significa acalmar a mente. No espiritismo, é vigilância e prece. Ficou claro? Eu acho que está bem objetivo, né? A necessidade de deslocamento, né? Então, como conclusão, vamos falar aqui de uma construção diária, né, da paz. A nossa jornada pela saúde mental é longa e sagrada. Construímos a paz diariamente, movendo pequenas pedras internas. São 3 pilares que sustentam a nossa caminhada. A reforma íntima, que é o trabalho amoroso de ajustar pensamentos, sentimentos e atitudes. O perdão, que é a libertação do passado que nos aprisiona. E a caridade, que é a conexão com a vida, que nos salva de nós mesmos. A paz que buscamos não virá de fora, isso é fato. Não virá de um relacionamento perfeito, nem de uma situação financeira ideal. A paz verdadeira nasce da consciência tranquila e da sintonia com Deus. Jesus nos deixou essa promessa, que diz: a minha paz vos dou. E essa paz não é a ausência de conflitos, mas presença de sentimento. Não vamos desistir de nós mesmos. Crises emocionais são convites da vida para aprofundar o autoconhecimento. São portas e não castigos. Toda dor é uma mensagem, nunca um fim. Que hoje possamos assumir o compromisso de sermos jardineiros do próprio campo mental, plantando sementes de esperança, compaixão e serenidade. E é assim que eu vou finalizar hoje, então. Então, elevemos agora o pensamento e que possamos agradecer pela oportunidade do aprendizado e pedir a bênção de Jesus para a nossa jornada interior. Então, eu peço, Senhor Jesus, Divino Mestre e Médico das nossas almas, nesse instante, elevemos a Ti o nosso pensamento, buscando a calma que nasce na Tua presença e o equilíbrio que floresce quando acolhemos a Tua luz. Ampara, Senhor, as nossas mentes cansadas, tantas vezes agitadas por medo, culpas e ansiedade. Ensina-nos a silenciar por dentro, a acalmar os pensamentos tumultuados e a ouvir a Tua voz. Que a Tua voz, Jesus, possa descer sobre nossos corações como um orvalho santo, purificando as mágoas do passado, aquietando as inquietações do presente e iluminando nossas esperanças para o futuro. Ajuda-nos na reforma íntima diária, para que possamos transformar irritação em compreensão, orgulho em humildade, o sofrimento em aprendizado. Que cada dificuldade seja vista como oportunidade e cada dor como mestre silencioso nos conduzindo ao bem. Amado Mestre, que possamos aprender o perdão que liberta, que cura e que encerra ciclos de sombra. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram e também a nos perdoar. Pelas falhas que ainda carregamos em nossa consciência, que a caridade, em sua forma mais elevada, seja a luz
que ilumina nossos dias, unindo-nos ao sofrimento do próximo e transformando o bem que fazemos em bálsamo para nossas próprias feridas. Fortalece-nos, Senhor, para que mantenhamos vigilância sobre nossos pensamentos, protegendo nossa mente das sombras da angústia e abrindo espaço para vibrações de serenidade e confiança. Que os espíritos amigos nos amparem, nos orientem com ternura e nos inspirem, escolhendo mais sábias e amorosas. Com escolha mais sábias e amorosas, e que, sob o teu amparo, possamos encontrar a verdadeira saúde mental, a paz da consciência reta e o equilíbrio do coração que ama, e a alegria silenciosa de servir o bem. Por fim, Jesus, agradecemos pela vida, pela oportunidade do aprendizado contínuo e pela certeza de que nunca estamos sozinhos. Que a tua luz permaneça conosco hoje e sempre, guiando nossos passos no rumo da serenidade, da fé e da paz interior. Que assim seja. Graças a Deus. Quer fazer o Pai Nosso? Venha cá. Sim, já te falo. Pode fazer, filho. Pai Nosso pra gente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Gostoso, né? Com os baixinhos fazendo é a mais puro sentimento, né? Que delícia. Bom, obrigado, gente. Boa semana para vocês. Nós vamos chamar para os passes agora, tá bom?